Pessoal, então nós escolhemos justamente o domingo de Páscoa para iniciar um tema muito importante. Nós vamos falar nesse encontro e no de semana que vem sobre esperança. Para isso eu gostaria de explicar para vocês o que é esperança. Esperança é quando a gente olha para o futuro com uma expectativa boa. É quando a gente olha para frente, para aquilo que nós ainda temos pela frente e a gente ainda consegue esperar coisas boas. Por isso, esperança tem o mesmo início de palavra que a palavra esperar. Bom, e por que a esperança ela é tão importante? Perceba no gráficozinho, agora quando você tem a bola preta, que é a bola das dificuldades, quando a gente passa agora por um momento difícil, mas a gente ainda tem esperança lá na frente, a gente ainda consegue enxergar coisas boas, nós ainda temos ânimo de seguir em frente. A esperança, ela é muito importante porque ela é uma das grandes forças motivadoras. O presente pode estar difícil, a gente pode estar no meio de situações complexas, mas lá na frente, a gente vê ainda um futuro bom. Então a gente vai na direção dele, a gente continua caminhando na direção dele. Então, a esperança é uma das grandes forças de motivação para a gente sempre seguir adiante. Mas agora imagina aqui comigo que essa bola preta ficou bem maior agora, como você vê. E que a gente passa agora um presente realmente muito complicado. Tão complicado que o próprio futuro se torna nebuloso. Tão complicado que o próprio futuro se torna escuro. Nos momentos difíceis da vida, onde a gente olha para frente e não consegue mais enxergar tantas coisas boas, ali a gente corre um seríssimo risco, perder a esperança. Imagina agora alguém que passou por uma perda muito grande e que imaginava todo o seu futuro ao lado ou junto de uma pessoa muito especial e agora perdeu essa pessoa. O futuro se tornou negro, se tornou difícil. Imagina uma pessoa que tinha sonhos profissionais e de repente perde o seu emprego e de repente por causa disso agora o seu futuro ficou tão mais nebuloso, tão difícil. Ou imagina a gente começar um ano cheio de sonhos, projetos e planos e de repente vem uma pandemia e todo o nosso futuro de novo se torna nebuloso. Isso faz com que talvez a gente fique numa situação muito parecida como essa, passando por dias tão difíceis que às vezes a própria esperança corre o risco de apagar. E a pergunta que a gente vai tentar responder hoje é a seguinte: como encontrar esperança nos momentos mais difíceis e escuros da vida? A gente sabe que a fé cristã, ela nos ensina pelo menos 2 exercícios fundamentais para a gente encontrar esperança em todos os momentos. Um deles nós vamos ver hoje e o próximo nós vamos ver na semana que vem. Então, como encontrar esperança nos momentos mais difíceis da vida? Vamos ler juntos o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 a 11. Não é um texto tradicional de Páscoa, mas você vai ver que é um texto que fala realmente muito daquilo que nós estamos vivenciando e lembrando nessa semana. Lemos o seguinte: no 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então ele lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quero destacar o que o final do texto diz. O final do texto comenta que este foi o primeiro sinal. Perceba,
A palavra que o Evangelho de João fala é sinal. Um sinal, você sabe, ele sempre aponta para outra coisa. Ele é um símbolo de algo maior. Jesus aqui, ele não deu uma demonstração simples do seu poder. O que ele fez aqui era um sinal de algo maior que ele queria mostrar. Outra coisa que a gente precisa também levar em consideração é que o texto fala que este foi o primeiro sinal de Jesus, e isso é destacado no texto e é muito importante. Imagine comigo, por exemplo, que você é um artista, um cantor, e você está prestes a lançar o seu primeiro álbum. Você ia fazer isso de qualquer jeito? Eu acredito que não. Você provavelmente pensaria nesse álbum com muito cuidado. Você pensaria na arte, nas músicas, com toda a cautela. Por quê? Porque este álbum seria o seu cartão de visitas. Porque este álbum seria a maneira como as pessoas conheceriam a você e o seu trabalho. Você se apresenta para as pessoas através deste primeiro trabalho. Dessa forma, a gente também entende, as pessoas que estudam esse texto entendem que esse milagre ele não está à toa, mas que ele foi pensado com muito carinho por Jesus, para simbolizar aquilo que ele veio fazer, o trabalho que ele veio realizar, que veio mostrar quem ele era. Esse milagre fala a obra que Jesus veio fazer. Mas que estranho, Jorge. Não seria muito mais lógico que Jesus escolhesse então um outro sinal? Talvez ele poderia começar com uma cura, ou melhor ainda, uma ressurreição. Olha só que coisa mais emblemática, que coisa mais interessante para mostrar o seu ministério que ele veio fazer. Não, Jesus resolve como seu primeiro sinal, como seu cartão de apresentação, salvar um casamento. E perceba, ele não faz isso em outros episódios na Bíblia. Só acontece isso aqui. Por que Jesus escolhe esse como primeiro sinal? O que isso quer nos dizer da sua obra? Bom, talvez você que está nos assistindo, eu acredito que de alguma forma, a grande maioria de vocês acredita de alguma forma que existe uma realidade além dessa que a gente vive. Existe algo a mais, senão essa vida realmente seria muito insignificante, muito vazia, muito curta. Deve ter algo mais. A Bíblia vai dizer que tem. Na fé cristã a gente entende que tem um duplo desfecho. Que na eternidade, se nós não vivemos com Deus em vida, na eternidade nós também viveremos então a eternidade sem Deus naquilo que nós chamamos de inferno. Ou se nós vivemos com Deus na nossa vida, nós passaremos a eternidade com Deus naquilo que nós chamamos de céu. E aqui vem um detalhe interessante, a Bíblia em diversos locais, no Antigo e no Novo Testamento, comparam o céu com uma festa, com um banquete. Isso aparece, por exemplo, em Isaías, onde o céu, a eternidade é retratada como um grande banquete, onde não vai ter mais dor, sofrimento e onde toda lágrima vai ser enxugada. No Apocalipse, inclusive, isso também é retomado, o céu é comparado a um banquete e um banquete de casamento. Ou seja, a Bíblia compara o céu, a eternidade que está à nossa frente com Deus, com uma festa, um banquete que não vai ter mais fim. E o que Jesus nos parece dizer exatamente nesse sinal é que o que Ele veio trazer é essa eternidade com Deus. Ele veio para nos trazer uma festa eterna, sem dor, sem frustração, sem perda, sem saudade, sem lágrimas de tristeza. O que Jesus está mostrando nesse milagre é que justamente a sua missão consiste em nos trazer uma festa eterna, de alegria incomparável. A Bíblia vai dizer que essa alegria é tão grande, mas tão grande, que toda a tristeza, todo o sofrimento que a gente passou na nossa vida, simplesmente vão se desmanchar e parecer absolutamente sem valor. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, vai dizer que as tristezas desse mundo não se comparam com a glória daquilo que nos aguarda. Uma pessoa da fé cristã, chamada Teresa de Ávila, muito ligada à espiritualidade cristã, ela falou que todas as dificuldades na nossa vida, comparado à eternidade, vão parecer, no máximo, uma noite num hotel ruim. Que lindo, né?
Mas legal, Jorge, que bacana, mas como é que isso me ajuda nas minhas lutas hoje? Muito bem. O apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, em 1 Pedro capítulo 1. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, agora temos uma esperança, uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que na nossa frente, nós temos um futuro que ninguém pode tirar. Que nenhuma perda, que nenhuma morte, que nenhuma doença, que nenhuma pandemia pode tirar da frente dos nossos olhos. Quando nós passamos, lembra daquele nosso quadrinho com a bolinha preta? Um futuro tão negro, mas tão escuro, que o nosso futuro parece sumir. O que o apóstolo Pedro sugere é que a gente levante o olhar um pouco mais, enxergue um pouquinho mais longe e veja o futuro eterno que está à nossa frente. Esse futuro eterno, ninguém mexe. Por isso, a gente pode dizer com toda certeza que aqueles que vivem com esse Jesus sempre têm um futuro, sempre têm esperança. Por quê? Porque sempre tem um futuro bom à sua frente, não importa o que aconteça. Mais que isso nos lembra que Deus não nos promete uma vida sem dor, mas Ele nos promete uma vida sempre com esperança. Pessoal, eu não temo, eu não quero, eu não desejo viver uma vida sem sofrimento. Uma, porque eu sei que não é possível no mundo que a gente vive. E outra, porque eu também sei que as lutas, as dificuldades, o sofrimento da vida, eles são importantes para o meu crescimento. Sabe o que eu temo de verdade? Eu temo um futuro sem esperança. Esse é o real problema. Um poeta italiano chamado Dante Alighieri, quando ele vai falar do inferno, ele descreve o inferno não como um local de dor, ele descreve o inferno como um local sem esperança. E isso nós, com Jesus, não precisamos ficar. A gente pode passar por dificuldade sim, mas perder a esperança, a gente não precisa jamais. Sempre há um futuro eterno à nossa frente. Mas não é só isso. Dá uma olhadinha nessa mesma carta de Pedro, no versículo 6, logo em seguida praticamente, o que ele vai dizer. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. O que o Pedro está dizendo é que esse futuro eterno, ele também é agora um motivo de alegria para nós. E que nos ajuda também na nossa situação de agora. Pessoal, nós podemos dizer que esse futuro eterno, ter ele no nosso horizonte, muda a maneira como nós enxergamos a vida. Primeira coisa, deixa eu destacar para vocês. Ter essa esperança não tira a nossa dor. Perder alguém ainda vai doer. Mas essa esperança vai diminuir a nossa dor, porque à luz disso, toda a dor se torna temporária, toda a dor tem uma hora para acabar. Pouco mais de 10 anos atrás, eu passei por uma situação muito difícil. Eu perdi um colega de trabalho, missionário da MEUC, uma pessoa muito querida que faleceu repentinamente por causa de um choque elétrico. Naquela situação, ele tinha uma filha pequena e a esposa dele estava grávida, foi uma situação muito trágica. E eu fui no velório dele e foi uma ocasião realmente bastante triste, foi uma ocasião de muita dor. Mas eu lembro muito bem, quando nós estávamos baixando o caixão no túmulo, o pai dele pediu a palavra e disse: hoje nós estamos fechando esse túmulo com o meu filho dentro, mas um dia esse túmulo vai se abrir. Eu estou me despedindo do meu filho, mas não para sempre. Um dia, Jesus vai acordá-lo e devolvê-lo para os meus braços, da onde ele nunca mais vai sair. O que isso significa? Foi dolorido perder aquela pessoa? Foi demais. Mas o que diminuiu a dor naquele momento foi lembrar que toda essa dor, que toda essa saudade, que toda essa perda tinha uma hora para acabar. Um dia nós vamos estar nessa grande festa, onde um pai que não pôde conhecer o seu filho vai poder conhecer, e não só conhecer, vai poder aproveitá-lo por toda a eternidade. Onde um filho que não conheceu o seu pai vai poder aproveitá-lo por toda a eternidade. Onde um avô que não conheceu o seu neto, um neto que não conheceu o seu avô, vai poder aproveitá-lo para sempre. Toda dor, toda saudade tem hora para acabar. Ainda assim vai doer?
Vai, mas vai aliviar lembrar disso. Diante da realidade da eternidade, quando nós temos isso no nosso olhar, quando nós olhamos para o nosso futuro eterno, os problemas ficam menores e mais curtos. Eu gosto muito de um autor chamado C.S. Lewis, que escreveu, entre outras coisas, um livro chamado Crônicas de Nárnia, que você deve conhecer porque inclusive virou filme. No final das Crônicas de Nárnia, para encerrar, o C.S. Lewis mostra um pouco da visão dele de eternidade. Ele encerra o livro dizendo que tudo o que aqueles heróis tinham vivido, na verdade, foi apenas a capa e a primeira página. E tudo o que eles viveriam dali para diante seria a verdadeira história. E com isso ele está falando tudo que nós vivemos nos nossos 30, 50, ou que seja 90 anos de vida aqui. É só a capa e a primeira página. Toda a verdadeira história ainda será escrita na eternidade. Muito interessante. Se a gente olhasse agora a nossa vida como um livro, se você entende a sua vida só como esses 80, 90 anos, no máximo que a gente passa aqui, esse período de quarentena que a gente está vivendo, de repente ocuparia 1 ou 2 capítulos. Mas se você vê o livro da sua vida, levando em consideração a eternidade, todo esse período de frustração e de perdas que a gente está sofrendo agora, é pouco mais do que uma linha talvez. Nem isso. Os problemas ficam menores e mais curtos, quando a gente analisa a nossa existência como um todo, levando em consideração a eternidade. Nos mantém confiantes em Deus, que sempre tem a última palavra. Tempos atrás, ouvi uma história muito interessante de um menino que gostava muito de gibi e ganhou um gibi grosso de um dos seus super-heróis favoritos. E ele estava lendo aquele gibi de noite, estava na hora de dormir, e a mãe dele pedindo para ele dormir, mas ele não conseguia, porque ele estava bem no meio do gibi, onde o mocinho, onde o super-herói predileto dele estava levando aquela surra do vilão. Como é que ele ia conseguir dormir sem saber se o super-herói dele iria se safar dela ou não? Mas a mãe dele estava pressionando, ele precisava ir dormir, então o que ele fez? Ele pulou todas as páginas do gibi e foi para a última, e lá na última página ele viu que o seu super-herói estava bem. E aí ele dormiu em paz e tranquilo. O que a Bíblia faz, quando ela nos lembra da eternidade, é lembrar que lá no final, na última página, vai ficar tudo bem. E isso nos dá paz. E nos lembra que não importa o problema que nós passamos, Deus é quem tem a última palavra. Então quando a gente vive com os olhos na eternidade, quando isso está no nosso horizonte, isso nos traz esperança sempre, porque esse futuro ninguém tira, e mais do que isso, essa esperança contagia o nosso presente, nos trazendo alegria e paz, não importa a dificuldade que nós passamos. Está difícil, não enxerga um futuro bom na tua frente, não sabe o que vai acontecer com essa crise toda, coloca o teu olhar naquilo que te espera mais adiante, e vive com isso na tua vista, no teu horizonte. Permita que nessa noite Deus te lembre da realidade eterna que Jesus Cristo conquistou e que é tão real quanto a Páscoa. Se você hoje comemorou a Páscoa, lembrando que Jesus ressuscitou, com a mesma certeza, você pode também confiar que Ele te preparou um lugar eterno para estar para sempre com Ele. Mas bem, o texto que nós lemos não apenas fala da grande festa que Jesus tem nos preparado, mais do que isso, o texto que nós lemos também vai nos explicar o que custou para Jesus isso, como isso foi conquistado. Perceba, deixa eu explicar para você algumas coisas que é importante que você entenda para entender o texto. A religião judaica tinha uma série de ritos de purificação. Por quê? Bom, porque eles acreditavam que nós fomos criados por um Deus bom e santo. E nós fomos criados para viver juntos, conectados a esse Deus, num mundo também bom. Mas alguma coisa deu errado. Os nossos primeiros pais romperam com Deus. Foi uma ruptura, em primeiro lugar, relacional. Eles aceitaram a vida que o Deus Criador deu, mas não quiseram viver essa vida junto com Deus. Eles fizeram a opção de viver a vida que Deus deu, da sua própria maneira, da sua própria forma, sem Deus junto.
Quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida, quando nós nos desconectamos dele, quando nós vivemos a nossa vida, tomamos as nossas decisões sem considerar a vontade de Deus sobre nós, quando nós não vivemos conectados a ele, e a Bíblia fala que nós nascemos dessa forma, isso se chama pecado, e isso nos separa tremendamente de Deus. Como consequência disso, nós estaríamos condenados a ficar para sempre afastados de Deus. Ou seja, toda essa grande festa que Deus tem preparado para nós, a gente não poderia entrar lá. Porque a gente não consegue, como pecadores, estarmos perto de um Deus santo. Também a religião judaica da época de Jesus, assim como nós cristãos hoje, da mesmíssima maneira, acreditamos que nós não podemos compensar os nossos pecados com coisas boas. A gente não consegue compensar a nossa culpa com coisas boas, porque a nossa culpa continua lá, o nosso erro continua lá. A gente não consegue ser inocentado de um crime que a gente cometeu fazendo uma boa ação, da mesma forma. Então a única maneira, olha só, e aqui vem uma coisa muito importante, a única maneira de nós nos reconectarmos a Deus e podermos estar perto dele novamente e participar dessa realidade eterna seria através do perdão e da purificação. O único relacionamento possível entre Deus e o ser humano seria através do perdão e da purificação. Na época de Jesus, os judeus do povo dele faziam isso através de rituais, normalmente utilizando ou água ou sangue. Sangue, Jorge? Porque lembra, a consequência do pecado seria a morte. E alguém tem que pagar essa consequência, ela não simplesmente é esquecida, alguém tem que pagar para que o perdão aconteça. Então, simbolicamente, eles passavam a culpa de uma pessoa para um animal e sacrificavam aquele animal, como quem dizia, ele pagou a culpa de morte daquela pessoa, portanto ela está perdoada. Agora perceba o que Jesus está fazendo aqui na festa. Ele usa qualquer vaso para transformar água em vinho? Não. Ele usa justamente vasos destinados à purificação. Numa festa de casamento, deveria haver muitos vasos. Inclusive os vasos de vinho que já tinham sido consumidos e, portanto, estavam vazios. Jesus poderia ter usado eles, não. Mas Jesus quis utilizar os vasos destinados a ritos de purificação. Ele transformou água em vinho, e você sabe que o vinho se tornou o principal símbolo para o sangue dele que nos purifica. Nós lembramos disso ainda semana passada, quando nós realizamos a ceia, a Santa Ceia. Além disso, quando a Maria, mãe de Jesus, vai falar com ele, pedindo que ele intervenha na situação, ele tem uma resposta bastante ríspida. Ele fala, que temos nós em comum, mulher? É até estranho Jesus responder desse jeito, parece tão grosseiro. A gente não sabe nem o porquê. Depois a gente entende, olha só o que ele diz no versículo 4, a minha hora ainda não chegou. Se você conhece um pouco mais dos evangelhos, você percebe que sempre que Jesus fala a minha hora, ele está falando da hora da morte. Sempre. Quando ele fala a minha hora chegou, a minha hora não chegou, ele está falando da hora da morte dele. Então Jesus, seguramente, nessa festa e nesse sinal, ele viu a grande festa que ele veio trazer para nós, eterna. Mas ele também viu que isso custaria a sua vida, o seu sangue, para nos trazer o perdão e a purificação que a gente precisava, para termos o nosso pecado perdoado. Ele viu que a nossa grande alegria custaria toda a alegria dele. A nossa festa custaria a dor dele. A nossa eternidade custaria a morte dele. Bom, diante disso, é importante que você entenda uma coisa. Jesus não é apenas um mestre. Como cristãos, nós não entendemos Jesus como um mestre. Nós entendemos Jesus como Salvador. O mestre é alguém que vai te ensinar o que você precisa fazer para ser salvo. O Salvador é aquele que te salva, porque sozinho você não consegue. E o que a Bíblia nos garante é que sozinhos nós não conseguiríamos a salvação. Mas Jesus nos salva. Ele paga o preço que era nosso e que a gente não conseguiria pagar sozinho. Evangelho, não entenda o evangelho apenas como um bom conselho, coisas que a gente precisa fazer, é também, mas é muito mais. Evangelho significa boa notícia, porque principalmente ele vem nos contar o que Deus fez por nós. Ele deu a vida, para que um dia a gente pudesse estar numa festa eterna com ele.
Então, a Páscoa nos mostra o futuro que nos aguarda, tão certo e real como foi a ressurreição de Jesus, também será nossa. Assim como ele mesmo disse que ele estava indo para nos preparar um lugar. E a Sexta-feira Santa, que nós lembramos há alguns dias, nos lembra o preço que foi pago para que nós estivéssemos lá. Bom, diante disso, nós temos um novo quadro. Diante de um futuro incerto e escuro, o nosso futuro eterno pode ser sempre lembrado e aproveitado. O nosso futuro eterno pode trazer esperança para a gente. Mas esse futuro eterno, ele não está só lá na frente. Ele também já pode ser sentido e experimentado hoje. Quando a gente vive a nossa vida olhando para a eternidade, isso nos enche de alegria e de esperança. Quero trazer para vocês uma citação do Edmund Clowney, muito interessante, um autor cristão. Ele diz assim, olha, falando desse mesmo texto que a gente leu: Jesus se colocou no meio de toda a alegria da festa do casamento e sentiu a dor que se aproximava, para que hoje você e eu, os que nele cremos, possamos nos colocar no meio de toda a dor do mundo e sentir a alegria que se aproxima. No meio daquela alegria do casamento, Jesus sentiu a dor da sua morte, para que hoje, no meio da dor do mundo, você possa sentir a alegria dele da eternidade. Deixa essa alegria invadir o teu coração. Gostaria que você refletisse em 2 perguntas, ainda nesse final de Páscoa e na semana que teremos pela frente. Vivo a minha vida com um olhar na eternidade? Tenho a impressão que muitas pessoas, elas acreditam que vai ter algo na nossa frente, mas elas não vivem isso realmente, elas não confiam nisso, o seu coração realmente não está nisso, elas não vivem o seu dia a dia com isso no horizonte. Você tem vivido isso realmente no teu horizonte? Você tem passado pelas tuas frustrações, perdas e dores, lembrando do teu futuro eterno que está lá na frente e deixando que esse futuro eterno te encha de alegria e esperança? Lembra disso. Segunda coisa, vivo com esse Jesus para um dia participar da realidade eterna que ele conquistou. Você não vai chegar nessa grande festa porque você foi bom. Porque para a Bíblia, ninguém é bom o suficiente, só Jesus. Você não vai chegar nessa festa por participar com regularidade de uma igreja, embora isso possa te ajudar muito e seja realmente muito importante. Mas não é isso que vai te fazer chegar lá. A única coisa que pode fazer com que você esteja nessa grande festa que Jesus conquistou para nós com o maior preço da história é que você tenha Ele na sua vida. Em Apocalipse 3:20, Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele. Tudo que Jesus fez, tudo que você está ouvindo, é Jesus batendo na tua porta e dizendo: conquistei tudo por você. Mas a porta do teu coração é você quem abre. Deus não te obriga. Viver com Deus sempre foi uma opção. Qual é a tua opção? Você pode sair dessa noite e continuar vivendo ainda hoje e amanhã como você sempre viveu, tomando as decisões como você sempre quis, sem se preocupar muito qual que é a vontade desse Deus que te criou e te deu a vida. Você pode viver a sua vida sem Deus no centro, ou talvez com Deus lá num cantinho, reservado, lá onde você talvez é uma atividade que você faz de vez em quando. Ou a partir disso, você pode convidar esse Jesus para fazer parte da tua vida, para ser o centro da tua vida. Você pode deixar que Ele seja o seu Senhor, e você agora vai passar a viver a sua vida, não de acordo com o que você mesmo quer, mas de acordo com aquilo que Ele deseja. Você vai fazer parte de uma comunidade cristã para aprender a vontade dEle, para crescer junto com outras pessoas, e deixar que esse Jesus seja o teu Senhor, para que Ele também seja o teu Salvador, e você possa viver junto com Ele, no reino de amor e de alegria que Ele conquistou na cruz. Qual é a tua decisão? A tua vida não vai ser transformada pelas coisas que você ouve, mas pelas decisões que você toma a partir das coisas que você ouve. Qual é a tua decisão? Se você quer hoje tomar uma decisão para convidar Jesus a entrar na tua vida,
Feche os teus olhos e repete essa oração aqui comigo. Pode ser em pensamento, se você não quer se constranger. Senhor Jesus, me perdoa, porque sinceramente, até hoje, eu tenho vivido desconectado de Ti. Eu não tenho realmente Te incluído na minha vida e decisões. Me perdoa por ter recebido a vida de Ti, mas não ter vivido ela junto contigo. Perdoa os meus pecados. Mas a partir de hoje, eu te convido para entrar no meu coração. Eu te convido para perdoar os meus pecados. Eu te convido para ser o meu Senhor. A partir de hoje, eu desejo profundamente que Tu sejas o centro da minha vida. Não vivo mais como eu quero, mas como Tu queres. Que o Teu amor molde a minha forma de viver. E que a Tua esperança e a Tua paz vivam para sempre no meu coração. Amém.